Olá, seja bem-vindo ao programa Primeiro Deus. Que bom que você tem separado alguns momentinhos na primeira hora do seu dia para juntos estudarmos a Bíblia, orarmos, termos momentos de intimidade com Deus. Todos os dias às 5 da manhã nós temos um encontro marcado e você é muito bem-vindo a esse programa. No programa de hoje vamos ter a história de João capítulo 4, a mulher samaritana. Estamos estudando sobre encontros de Jesus e você vai conhecer um pouquinho mais sobre detalhes dessa linda história contada, relatada por João, o discípulo do amor. Que bom ter você no nosso quadro sobre a saúde aqui no programa Primeiro Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso desjejum, ao nosso café da manhã. Essa semana temos a alegria de estar recebendo o Dr. Joel Marcos Pereira. Obrigado, Dr. Joel. Obrigado. Dr. Joel, você é natural de que estado? Eu sou paranaense. O senhor é paranaense. Eu sou paranaense, estudei em Maringá, depois São Paulo. Depois São Paulo. E hoje atende aqui em Florianópolis e também em Cuiabá, lá no Mato Grosso. Mato Grosso. Que bom, viu? Muito bom ter a sua presença aqui. Obrigado. Ele é especialista em alergia e imunologia e vai nos ajudar muito a como ter dicas fáceis e práticas para o fortalecimento do nosso sistema imunológico para fazer frente aí à mudança de clima que está chegando aí amanhã, né? Amanhã começa o nosso inverno e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Bom, muitas pessoas têm vários tipos de intolerância. Parece que um dos mais comuns é a intolerância à lactose. É isso mesmo? É verdade. A maioria das pessoas hoje não tem noção de que são intolerantes. Elas referem que tem dilatação, tem algum distúrbio intestinal quando tomam leite, mas não tem essa consciência, porque o grau não são todos iguais. O que é a intolerância à lactose? Seria a sua incapacidade de produzir a lactase que vai quebrar o açúcar do leite, que é a lactose. Então, é diferente da alergia ao leite de vaca. A intolerância à lactose, você pode dosá-la geneticamente ou com teste. Você toma lá o leite e vai dosando a sua glicose no sangue, né? Que a lactose se transforma em moléculas de glicose que são dosadas no sangue a cada 30, 40 minutos. E daí você vê se você aumentou o teor de açúcar no sangue ou se você não aumentou. Se você não aumentou, você não tem a capacidade de digerir a lactose. Ou seja, aí você é intolerante. E o teste genético, você vê 2 genes, onde você tem ou não o gene que é capaz de produzir a lactase, que destrói a lactose. Todo mundo é intolerante por natureza ou não? Tem pessoas que não são intolerantes? Tem pessoas que não são intolerantes. O ser humano é o único ser que quer mamar até os 80 anos. Né? E isso é um problema. Entendi. É um problema. Entre os derivados do leite, entre os dairy products. Então a gente tem que ter essa noção que indivíduos intolerantes à lactose não têm capacidade digestiva e vai ter complicações. Entendi, viu? Bom, e o que falar sobre a questão de vacinas? Nós temos hoje algum tipo de vacina para isso? Como se trata isso? Não temos vacina. O indivíduo que tem a intolerância à lactose, ele pode usar a lactase oral. Você compra lá a cápsula, o comprimido. Eu já vi alguns tomando antes, né? Toma-se antes. Ou depois? Não, toma-se uma antes e uma depois. Ok. Depende da sua intolerância. Se for intolerância leve... O grau. Você toma um antes e um depois. E se for muito intolerante, às vezes nenhuma depois não vai resolver, porque às vezes a intolerância é muito severa. Bom, como profissional de saúde, eu tenho intolerância. O conselho é: vou ficar tomando lactase ou melhor substituí-lo? Pode substituir, porque mesmo você tomando a lactase, você pode ter, assim... Outras complicações? Outras complicações, né? Porque hoje o nosso leite não é mais o leite dos anos 50, dos anos 40, né? Então a gente tem certas substâncias no leite aí que não são bem receptivas ao nosso organismo, né? Nosso sistema imune tem sofrido muito. Então tem aparecido muitas alergias alimentares, né? E o leite em criança desponta, né? Bastante. Vai provocar essas alergias naturalmente. A criança que tem predisposição genética, né? Hoje você vê aí crianças com 6 meses, antes dos 2 meses, às vezes já não consegue nem tomar o leite da própria mãe,
porque a mãe usa o leite e passa a molécula. Ah, isso passa através do leite materno também? Perfeitamente. Você tem que tirar o leite da mãe se a criança tiver alergia ao leite de vaca, que é diferente de intolerância à lactose. Olha que dica interessante, né? Pode ser então aí que uma mamãe esteja aí vendo os sintomas na filha, no filho, de uma intolerância, mas eu não uso e etc. A criança não usa, né? Mas talvez a mãe está usando e está transferindo essa intolerância. Não, e tem dois fatores. Às vezes a criança tem intolerância à lactose e não tem alergia ao leite de vaca. Ok. Aí o que acontece? A mãe usa o leite, amamenta a criança, vai ter complicações. E ela pode começar a apresentar alergia ao leite de vaca de várias manifestações. Com diarreia sanguinolenta, com vômitos, com emagrecimento, não ganha peso. É um sinal. Criança que não ganha peso, tem diarreia, estrias de sangue nas fezes, olha a fralda. Gente, tem que procurar um especialista. Um especialista tem que procurar, porque senão a criança começa a desnutrir, não absorve. Aí você é obrigado a entrar com leite de vaca extensamente hidrolisado ou aminoácidos do leite de vaca, né? Que tem que entrar logo nos primeiros meses, aí senão a criança começa a apurar o paladar e ela não aceita mais. É um problema gigante, porque a criança às vezes se descobre com 6 meses, ela está 6 meses sendo castigada ali, aí a hora que você quer introduzir uma proteína extensamente hidrolisada, o sabor não apetece, ela não aceita. É muito difícil, a criança começa a emagrecer, e aí como que a gente faz? Tira o leite da mãe, tira os derivados do leite e os alimentos que têm leite. Por exemplo, embutidos. Embutidos têm leite. Linguiça, presunto. Tudo isso tem moléculas de leite. Então você tem que esterilizar a dieta da mãe para que ela amamente a criança livre dessa molécula. E aí a criança começa a ganhar peso. Até o período de desmamar completamente. Olha aí. Que dicas preciosas. E obrigado, doutor. Eu que agradeço. Joel, por estar conosco essa semana. Amanhã, né, ele volta para dar mais conselhos para nós, viu? Então você fica aí bem orientado para cuidar bem da sua criança, né? E evitar especialmente essas intolerâncias atuais. Vamos agora com o quadro de oração intercessora. Hoje vamos ter aí o pastor Dirceu Zanella fazendo esse quadro para a gente. Pastor Dirceu, é com o senhor. Obrigado, pastor Arilton, por esse momento de saúde. Como é importante nós estarmos bem com a nossa vida espiritual e também a nossa vida física. Sempre as dicas de saúde são muito importantes. Estamos agora no momento de nós falarmos com Deus, de orarmos ao Senhor, nosso momento de oração. E para nós, no programa Primeiro Deus, sempre é importante e é um privilégio receber os seus pedidos. Eu tenho alguns aqui diante de mim e também você pode enviar o seu pedido. Nas redes sociais estão abaixo no vídeo e assim será um prazer para nós receber o seu pedido e orarmos por você. Quero agora mencionar alguns pedidos de amigos e irmãos que nos enviaram. Primeiro, falo sobre o pedido do José Roberto Rocha Alves. Ele é de Belo Horizonte e ele diz assim: orem pela minha família, pela minha vida espiritual e também financeira. José Roberto, que Deus abençoe, que Ele dê sabedoria na condução da sua vida financeira e que Ele abençoe a sua família. Nós sabemos realmente que família é algo muito importante e vamos orar sim pela sua família. Há também um pedido da Maria Dias. A Maria Dias é do município de Marabá, no Pará, e ela pede que nós oremos pela saúde do seu filho, o Marcos. Maria Dias, vamos orar pelo Marcos, que Deus o abençoe, o proteja, cuide dele e, sendo a vontade dele, restabeleça a saúde do seu filho, para que ele seja uma bênção à igreja, à sociedade e também à senhora e à sua família. Há um pedido também da Jaqueline. A Jaqueline é de Embu das Artes, em São Paulo, e ela pede que nós oremos pela Lindalva. Vamos orar então pela Lindalva, Jaqueline, que Deus abençoe a Lindalva e cuide dela. Há um pedido também que diz assim: pastor, meu nome é Kaique César, quero fazer um pedido de oração para minha avó que está internada. Poxa, Kaique, vamos orar aí pela sua avó, que Deus restabeleça e cuide dela, visite, esteja lá com ela. Sempre esses momentos é importante os familiares estarem próximos e certamente sua avó se sentirá muito bem
em ter a sua presença, as suas orações, mas vamos também orar por ela. Que Deus abençoe. A Cleusa, ela diz assim em seu pedido: agradeço pela família que o Senhor me deu e peço pela conversão deles e peço por minha cura e ânimo. Cleusa, que Deus fortaleça você, que te dê ânimo, que você seja uma bênção à sua família. Que bom que você agradece por ela e certamente oraremos também pela conversão de cada um deles, que assim todos estejam firmes no Senhor. Que Deus abençoe, Cleusa. O Samuel também pede oração. Ele diz assim: agradeço a Deus e a você, pastor, pelos vídeos do Primeiro Deus que recebo diariamente. Esse é um agradecimento ao pastor Arilton. Vamos agradecer sim a Deus pela vida do pastor Arilton e pelo ministério que ele desenvolve em levar primeiro Deus à vida das pessoas. Obrigado, Samuel, pelo seu agradecimento. A Tânia Martins, ela também faz um pedido e ela é de Aquidauana. E ela diz assim: meu pedido é por um emprego para mim e meu esposo. Tânia, vamos orar porque Deus conceda e abra as portas, né? E conceda um emprego para a senhora e para seu esposo. E assim tenha dias prósperos, abençoados, e que ao ir à casa do Senhor vá com o coração agradecido pelas bênçãos que Ele lhe concedeu. Tem um pedido também da Annelise. Annelise diz assim: pedido vai para minha amiga Valquíria. Ela teve complicações no parto, já está há 7 meses no hospital. Puxa vida, Annelise, vamos orar aí pela Valquíria, que Deus cuide dela e que Deus a restabeleça. Vamos colocá-la nas mãos do Senhor para que Deus restabeleça a saúde da sua amiga Valquíria. Obrigado por nos enviar o seu pedido. E agora, antes de nós orarmos, eu gosto de mencionar o Salmo 23 nas nossas orações, porque esse é um salmo bem conhecido e também ele é muito próprio para nosso momento de oração, porque esse salmo ele apresenta justamente o que está no coração de Deus. E o salmo diz assim: o Senhor é meu pastor e Ele nunca faltará comigo. Acho linda essa declaração do salmo, porque ele nos dá certeza de que Deus sempre está conosco, sempre nos ouve e nos atende. Quero convidá-lo para orar comigo. Eu vou ajoelhar aqui. Se você puder ajoelhar, ajoelhe comigo para orarmos. Se você não puder, como você estiver, vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, muitos são os pedidos em favor de emprego, saúde, em favor de amigos, familiares, conversões, pelos avós. Nós queremos colocar todos esses pedidos em Tuas mãos, Senhor, nesta manhã, e que pedimos que o Senhor os abençoe e atenda a cada um segundo a Tua vontade. Pai querido, a todos nós conceda-nos a graça do Teu Espírito, para que Ele nos conduza hoje e sempre, e que a Tua presença esteja em nosso coração. Dai-nos um dia feliz na Tua companhia. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Chegamos agora a um momento muito especial do nosso programa Primeiro Deus, quando a Bíblia será aberta e estudada. Vamos estudar sobre os encontros de Jesus. A cada dia, um encontro de Jesus com um personagem que aparece nas Escrituras. Nós vamos hoje estudar sobre o encontro junto ao poço. Eu e você somos aconselhados a nunca abrirmos esse livro sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você agora para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo que teremos. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado pelo grande privilégio de estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que ao abri-la, o Deus Espírito Santo seja o nosso professor e que nós entendamos o Teu recado para nós hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de viajar? E ao viajar, você gosta de visitar alguns cemitérios? Bom, existem alguns cemitérios que são famosos no mundo inteiro. Eu não sei se você já teve a chance de visitar o cemitério de Arlington, em Washington, nos Estados Unidos.
Esse cemitério é onde estão sepultados os principais presidentes ou os ex-presidentes dos Estados Unidos e também vários soldados de guerra. Ali naquele lindo cemitério, onde aparecem milhares de sepulturas perfeitamente alinhadas, estão os soldados que deram sua vida pela pátria. Lá também você pode assistir uma linda cerimônia da troca de guarda junto à tumba do soldado desconhecido. Eu já vi isso acontecer algumas vezes e é muito interessante. Eu também tive a chance de visitar em Israel o cemitério dos justos. E lá eu pude visitar a sepultura de Oskar Schindler. Você vai se lembrar dele naquele filme A Lista de Schindler. Mas hoje eu queria convidar você para nós visitarmos um cemitério que fica lá no norte dos Estados Unidos. Ele não tem muitas sepulturas, umas 200, mas existe uma sepultura na ala norte desse cemitério que chama a nossa atenção. A pessoa que lá está sepultada antes de sua morte, ela já preparou o epitáfio. Epitáfio é aquela escritura, aquela que vai na lápide sepulcral. E ela assim mandou gravar: dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinha. Você consegue entender um pouquinho dessas palavras? Dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Viveu como morreu, sozinha. A história conta que essa mulher passou em vida por 2 casamentos. Alguém a quem um dia foi oferecida uma cama, mas nunca um lar. Ela não foi feliz em ambos os casamentos. Pelo contrário, os maridos a criticavam por tudo que ela fazia. E nós podemos imaginar que numa fria tarde de inverno, poucas pessoas tenham comparecido ao sepultamento dessa mulher. E ela assinou a frase que mandou preparar para sua lápide: aqui jaz Grace Smith. Hoje eu queria convidar você para nós conhecermos a Grace Smith do Novo Testamento. Ela aparece aqui, em João capítulo 4. Essa é a Grace Smith do Novo Testamento, a mulher samaritana. Em João capítulo 4, nós encontramos o trecho onde conta essa história. E eu queria chamar a sua atenção e ler com você alguns desses versos. João capítulo 4, no verso 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você prestou atenção nos detalhes do texto que eu acabei de ler? Interessante que Jesus, ao fazer esse percurso, João registra que era necessário que ele atravessasse a província de Samaria. Necessário? Por que era necessário? Normalmente os judeus não faziam o trajeto feito por Jesus. Ao contrário, eles, quando subiam da Judéia para a Galiléia, eles cruzavam o Rio Jordão, andavam pela região da Pérea e depois tornavam a cruzar o Rio Jordão. E por que eles faziam esse trajeto?
para não pisarem em terras de samaritanos. Como ficou claro no texto, os judeus não se dão com os samaritanos. O interessante observar é que nos dias de Cristo, esta briga entre judeus e samaritanos já durava 4 séculos. Mas por que eles brigavam há 400 anos? Você sabe a origem da briga entre judeus e samaritanos? Bom, para entendermos o porquê dessa mulher não querer conversa com Jesus, ou um samaritano não querer conversar com um judeu, nós temos que voltar um pouquinho na história. E você vai se lembrar do templo construído por Salomão. Salomão construiu esse grande templo em Jerusalém, e esse templo era o centro da adoração religiosa. Acontece que Nabucodonosor, no ano 605 a.C., destruiu esse templo. E quando o templo foi destruído, o povo de Deus foi levado para cativeiro. E lá em Babilônia, o povo de Deus ficou cativo por 70 anos. Você vai ler sobre esse cativeiro no livro de Daniel. E ao longo de 70 anos eles foram escravos em terra estranha. Mas Deus havia dito para o seu povo que depois de 70 anos eles voltariam para Jerusalém. Houve uma promessa de retorno do cativeiro e também de reconstrução do templo. Os profetas Isaías, os profetas Ageu, falam a respeito desse retorno e da reconstrução do templo. Acontece que, quando eles voltaram e começaram agora a reconstruir o templo que estava em ruínas, destruído por Nabucodonosor, os samaritanos, que eram um povo de ascendência mista, eles se voluntariaram para ajudar nessas reconstruções. Mas os judeus, movidos por um espírito nacionalista, não aceitaram essa ajuda. E por que não aceitaram? Começou uma rixa entre judeus e samaritanos. O grande problema é que essa rixa ela aumentou tremendamente quando João Hircano, no ano 108 a.C., foi lá e destruiu o templo que os samaritanos haviam construído para adorar. E agora, de onde Cristo estava com essa mulher, podiam-se avistar lá nas colinas as ruínas do templo dos samaritanos, que eles haviam construído para adorar e que havia sido completamente destruído. Você entende o motivo desta briga? É por isso que a mulher não queria conversa com Jesus. Mas Cristo, rompendo todas as barreiras étnicas, culturais, para atender a esta mulher, para trazer para ela esperança de salvação. Então Jesus começou a fazer o seu trabalho. Ele viera buscar e salvar o que se havia perdido. Então Cristo, ele buscou criar no coração dessa mulher o interesse pelo Evangelho. E ele encontrou uma forma. Ele pediu à mulher água. E quando ela se negou a dar, Jesus disse para ela: mulher, se você beber desta água, desse poço, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se você beber, ela será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher samaritana se interessou por esta água porque ela vinha todos os dias buscar água nesse poço e ter uma água que poderia dessedentar sua sede para sempre. A mulher achou aquilo um pouco estranho e ela então pergunta para Jesus: olha, mas aonde você tem essa água? O senhor não tem com que tirar e o poço é fundo. A mulher achava que Jesus estava falando da água que ali estava, mas não era desta água que Jesus falava. Jesus queria falar para essa mulher de uma água que poderia transformar completamente a sua história, mudar completamente a sua vida. Então, para criar nela a necessidade, Jesus disse: mulher, vai lá, chama teu marido e vem cá. E ela simplesmente disse para Jesus: eu não tenho marido. Então Cristo disse: isso você diz com verdade, porque dos 5 que você teve até hoje, nenhum era teu. E nem o que você tem atualmente, ele também não é teu.
E quando Jesus disse essas palavras, ela percebeu que alguém sobre-humano estava lendo sua vida como as páginas de um livro. Ela disse: eu percebo que tu és profeta. Se tu és profeta, diga para mim, quem está certo? Nós, samaritanos, que adoramos no Monte Gerizim, ou os judeus que adoram no Monte Sião, em Jerusalém? Quem está correto? E Jesus disse para essa mulher: vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esta hora já chegou. A mulher disse: sim, eu sei. Quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas essas coisas. Veja que no texto está claro que esta mulher samaritana tinha uma expectativa messiânica. Ela também aguardava a vinda de Jesus. Jesus então volta-se para essa mulher e faz para ela uma revelação extraordinária. Uma revelação que ele não havia feito mesmo diante das multidões, quando multiplicara pães e peixes, ou quando as multidões paravam para ouvir os seus sermões, seus ensinos. Ele não se revelou claramente como Messias, mas para esta mulher, para esta alma solitária, Cristo declarou: mulher, sou eu quem falo contigo. Eu sou o Messias. E quando esta mulher ouviu essa declaração de Cristo, a sua história mudou completamente. E a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro junto à fonte, junto ao poço, e foi agora à cidade chamar então os seus amigos. E quando ela chega na cidade, ela tem agora uma notícia para dar, uma boa notícia. Ela disse para todos: vinde comigo e vede um homem que me tem dito tudo quanto tenho feito. Não será porventura esse o Cristo que nós aguardamos? Eu queria chamar a sua atenção para mais um detalhe no texto. Enquanto essa mulher foi até a sua cidade, Sicar, chamar os habitantes da cidade para vir se encontrar com Jesus, os discípulos chegaram. Porque Jesus, ao assentar-se junto ali à fonte de Jacó, ele ficou sozinho. Os discípulos foram à cidade comprar alimento, mas agora os discípulos chegaram e disseram: mestre, trouxemos o alimento, come. E Jesus diz para eles: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus estava saciado, não porque houvesse se alimentado, mas porque ele havia partilhado da graça. Ele havia trazido o evangelho para esta mulher que sofria tanto, para essa mulher que vivia completamente sem sentido. Os discípulos se entreolharam e perguntaram: será que alguém trouxe comida para ele? Nesse ínterim, acontece algo interessante. A mulher já está de volta. Ela está descendo as campinas. Atrás dela vem uma multidão de samaritanos. E interessante que os samaritanos, para se diferenciarem dos judeus, eles usavam vestes mais claras, enquanto os judeus usavam vestes mais escuras. E agora, enquanto essa mulher vem descendo, seguida pelos samaritanos que moravam em Sicar, Jesus olha para aquela cena e pretende dar aos discípulos mais uma lição importantíssima para o ministério deles. Jesus pergunta assim para os discípulos: vocês não dizem que ainda faltam 3 ou 4 meses para a ceifa, para a colheita? Mas olhem, os campos já estão brancos, os campos já estão maduros para a ceifa. E enquanto Cristo falava isso, aquela mulher que vinha sendo seguida pelos samaritanos, as roupas brancas dos samaritanos se mesclavam ao trigo que já estava quase na hora da colheita, o dourado do trigo, as vestes brancas dos samaritanos. Jesus disse: olha, a colheita já está pronta. Jesus não falava da colheita do grão, do cereal. Jesus falava dos samaritanos que estavam com o seu coração aberto, dispostos a aceitarem o Evangelho. Era disso que Jesus falava. E esta mulher que encontrou-se com Jesus, teve sua história transformada, tornou-se agora uma mensageira, foi até a cidade buscar lá os seus conterrâneos para que eles também aprendessem da graça maravilhosa de Jesus.
É isso que Jesus disse para essa mulher. Aquele que bebe da água da vida torna-se ele mesmo uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela recebeu da graça de Cristo, ela foi acolhida e abraçada. Ela agora desejava também partilhar esta mesma mensagem com outras pessoas. Eu queria chamar a sua atenção para mais detalhes que aparecem nesse texto. Um dos detalhes impressionantes que aparece nesse texto sobre esse encontro é que Jesus, depois que a mulher, depois que conversou com Jesus, ela foi à cidade chamar os seus conterrâneos e a Bíblia diz em João 4, no verso 28, que ela deixou o seu cântaro, ela esqueceu o seu cântaro. Ela viera ao poço para buscar água, mas ela esqueceu o seu cântaro ali, porque a notícia que ela recebeu de Cristo, a graça que ela recebeu, foi maravilhosa. Ela se esqueceu até do cântaro, do motivo pelo qual viera ao poço. Aqui em João capítulo 4, nós não temos uma lápide sepulcral como na história de Grace Smith, mas nós temos aqui um cântaro abandonado. E esse cântaro abandonado, ele fala do fim de uma vida de insignificância. Ele fala do fim de uma vida de uma mulher que até agora havia caminhado sem Jesus. Mas a partir desse momento, ela encontra o real sentido da sua vida. Será que eu estou falando para alguém agora que tem vivido um verdadeiro drama em sua casa? Será que você pode ouvir as marteladas da incontinência também dizendo: você nunca será ninguém? Tudo que você põe a mão dá errado. Você não presta para nada. Será que eu estou falando com alguém agora que perdeu o sentido de viver? Se sente uma Grace Smith? Você não se sente amada, não se sente protegida? Será que eu estou falando agora para um amigo que está vivendo o seu maior drama? Você também se sente no fundo do poço? Você acha que a vida perdeu o completo sentido? Pois o recado da Bíblia para você hoje é que Jesus vai passar na sua cidade. Hoje Cristo vai passar na sua casa. E Ele também tem um convite para você. Ele vai se apresentar como o Messias que pode fazer toda a diferença na sua história. Cristo não mudou. Ele tem o poder de transformar o seu coração, de mudar a sua vida, de fazer com que você comece uma nova história. Mas isso depende de nós. Depende de uma decisão, de nós escolhermos deixar aos pés de Cristo o cântaro da nossa insignificância. Mas há uma lição muito mais preciosa a entendermos nessa história relatada em João capítulo 4. Você percebe que quando Jesus se assenta junto ao poço, essa mulher, quando chega para tirar água, a primeira coisa que ela diz: como sendo tu judeu? Para a mulher samaritana, Cristo não passava de um judeu desprezado, um judeu que há séculos era um inimigo dos samaritanos. Mas quando a conversa começa a ser entabolada, ela percebe que Jesus tem um trato diferente. Jesus pede para ela que ela dê para ele da água. Você sabia que no Oriente a água é conhecida como o dom de Deus? É por isso que Jesus depois vai dizer: mulher, se conheceras o dom de Deus. Essa mulher começa a perceber que Jesus a trata com respeito, a trata com amor. E em dado momento, Jesus então diz para essa mulher buscar o seu marido, que ele tinha uma água para oferecê-la. E essa mulher muda então o seu pronome de tratamento, de um odiado judeu para um senhor. Senhor, tu não tens com que tirar. Onde, pois, tens a água viva? Essa expressão Senhor no Novo Testamento, Kyrios da língua grega, ela fala a respeito de alguém que é dono, de alguém que é proprietário, de uma pessoa de respeito. É assim que essa mulher passa a tratar Jesus,
como alguém de respeito. Não é mais um odiado judeu, agora é um senhor, é um homem de respeito. Mas quando a conversa continua, ela percebe agora também que Jesus pode ser até um profeta. Vejo que tu és profeta. Você sabe que o profeta na Bíblia é o porta-voz de Deus, é aquele que fala em nome de Deus, ou seja, ela galgou mais um degrau no seu relacionamento com Cristo. Não é apenas um profeta de Deus, agora ela começa a entender mais a respeito de Cristo. E finalmente, ela vai dizer lá para os seus amigos: não seria este o Cristo que nós tanto aguardamos? Você percebe que houve um crescimento no seu relacionamento com Jesus? Primeiro, um odiado judeu. Depois, Senhor. Depois, profeta. E, finalmente, o próprio Jesus Cristo. O próprio Messias. Assim acontece também em nossa experiência de salvação. Se eu perguntar para você agora quem é Jesus, quem é Ele para você? Cristo é para você um ilustre desconhecido? Cristo é para você alguém com quem você não se relaciona? Quem é Jesus para você? Mas se Ele até então era um desconhecido, você pode começar agora a caminhar ao lado dele e você pode aprofundar a sua caminhada com Jesus. E é isso que Ele deseja. Jesus deseja se aproximar de você, aprofundar a caminhada. Jesus deseja crescer em graus de intimidade com você. Jesus deseja ser para você a resposta aos teus problemas. Tudo o que você precisa, é isso que Jesus deseja. Sabe que aqui no texto há mais 2 detalhes que eu queria chamar a sua atenção. O primeiro deles é que Jesus, quando chega, ele se assenta junto à fonte de Jacó. E depois a mulher diz para Jesus: tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Você compreende que há diferença entre uma fonte e um poço? Essa diferença é clara. Quando falamos de fonte, nós estamos falando de um local onde a água brota naturalmente, onde a água jorra com toda a força. Quando falamos de poço, estamos falando de um orifício que é cavado para então se extrair água, e na maioria das vezes cavado com muita dificuldade. Eu sei o que é um poço. Eu e meus irmãos fomos juntos cavar um poço quando morávamos numa região muito íngreme, lá no estado do Espírito Santo. E enquanto estávamos cavando esse poço todos os dias, metros e metros, e quando nós atingimos ali cerca de 8, 9 metros de perfuração, nós não alcançávamos a água, meu pai simplesmente disse: pode devolver para o buraco toda a terra que vocês tiraram. E quão triste foi para nós ter que devolver toda aquela terra depois de mãos calejadas, depois de dias e meses de trabalho, porque não havia água. Isso é poço. Você sabe que as expressões poço e fonte usadas em João capítulo 4, elas não estão aí por acaso. Elas estão aí para representar a religião da fonte e a religião do poço. A religião da fonte é onde as coisas brotam naturalmente, onde nós temos prazer em servir Jesus. Mas a religião do poço é a religião sofrida, da tristeza, da lamúria, quando se vive uma vida desconecta de Jesus e não se compreende muito bem o plano que Ele tem para a nossa vida. Talvez esse possa ser o momento que você está passando. Mas sabe que há um último detalhe no texto que eu queria chamar a sua atenção. A Bíblia diz claramente, João escreve isso, que era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. Necessário? Por que era necessário? Por que João escreve que era necessário? Geograficamente não era, culturalmente não era. Mas a Bíblia diz que era necessário, porque ainda que essa mulher não soubesse, Jesus tinha um encontro marcado com ela, lá, junto à fonte, junto ao poço de Jacó. Isso quer dizer que hoje, Jesus também tem em sua agenda um encontro marcado com você. Ao começarmos esse dia,
Eu queria chamar a sua atenção. Cristo conhece você. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o momento em que você está vivendo. Ele sabe todos os detalhes da sua vida. Cristo ama você. E assim como fez com aquela mulher, Ele deseja fazer com você hoje. Ele deseja ir até a sua cidade. Ele deseja ir até a sua casa. Ele deseja entrar. E deseja oferecer a você aquilo que um dia ofereceu a essa mulher. A água da vida. Ele próprio é a água viva. E aquele que experimenta da graça de Jesus torna-se uma fonte a jorrar para aqueles que estão ao lado. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você entende quem é Jesus, se você compreende o quanto Ele te ama, você também vai desejar amá-lo, porque Jesus é incomparável, porque o amor dele é extraordinário. Não importa quão longe você tenha ido, não importa se, como essa mulher, você tenha se afastado do Senhor, não importa as dificuldades que hoje você está enfrentando. O que importa é que o convite da graça de Deus será feito para você agora. Que maravilhosa mensagem! É a mensagem da graça de Deus, da água da vida, para alcançar hoje o seu coração. Eu queria orar por você. Onde quer que você esteja agora, se sinta abraçado e abraçada por Jesus. E Ele vai trazer à sua vida o conforto que você tanto precisa. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra registra esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela se sentia uma pessoa rejeitada. Ela se sentia alguém abandonada. Se sentia alguém vazia e triste. Mas isso tudo mudou quando o Senhor foi até o seu encontro. Obrigado porque agora nós também podemos sentir a Tua presença ao nosso lado. Podemos sentir o Teu abraço e o Teu carinho por todos nós. Dai-nos a Tua bênção, Pai. Perdoa o nosso pecado e nos prepara para o Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém.